Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui para a gente gastar mais um tempo aqui estudando a palavra de Deus. Nessa série, nesse curso bíblico, nessa nossa classe bíblica, que se chama A História de Deus, observando a história bíblica como uma história só de Gênesis a Apocalipse, onde Deus ele é o personagem principal dessa história. Então é uma história de redenção, de amor, de entrega. Hoje nós somos os coadjuvantes, mas por que não? Estamos todos tentando rumar para esse final feliz, tá certo? Então a gente vem estudando conforme a Bíblia vai desenvolvendo essa ideia da redenção, Deus indo atrás ali da humanidade que acaba caindo, né? Então a gente vai vendo a história desde Gênesis, onde Deus vai passo a passo desenvolvendo essa aliança com o ser humano, essa relação com ele, visando sempre a redenção, e essa redenção, conforme a gente vai vendo livro a livro, vai sendo construída na expectativa de que alguém virá, né, um descendente da mulher que virá para poder realizar essa obra de redenção finalmente. E hoje nós vamos estudar um outro livro. Aqui a gente está numa sessão de profetas menores, né? E hoje nós vamos estudar o livro do profeta Sofonias, da série Livros que provavelmente você nunca leu na Bíblia, ou se leu, sequer se lembra do que leu, né? O livro de Sofonias, ele não é muito famoso, de fato, né? Você não ouve muitos sermões por aí sobre Sofonias, mas ele é um livro um tanto quanto intrigante, e ele vai continuar essa proposta aqui do dia do Senhor, do julgamento divino, mas também da restauração, do perdão e dessa expectativa do Messias que vai vir. Então, para a gente se situar mais uma vez aqui com a nossa tabelinha, nós temos aqui o profeta Sofonias entre 640 e 620 a.C., né, exercendo ali o seu ministério por cerca de 20 anos, e ele é contemporâneo de Naum e vem logo antes um pouquinho de Jeremias e de Abacuque, que a gente leu na semana retrasada, né, no nosso estudo passado. A gente acabou tendo que pular um dos estudos, né, uma das semanas, infelizmente a gente teve que pular, mas hoje, retomando, a gente vai então finalizar essa trinca aqui, né? Naum, Abacuque e Sofonias, todos ali mais ou menos na época de Jeremias e entre Daniel e Isaías, né? Pouco antes ali do exílio. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse livro interessante que é o livro de Sofonias, e ver o que ele tem para nos dizer nessa mensagem bíblica, tá certo? Então, quando a gente abre o livro de Sofonias logo no primeiro verso, a gente tem uma informação muito relevante da sua linhagem, né? Tudo que a gente sabe basicamente dele, a gente vai descobrir nesse primeiro verso que diz: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, e aí essa é uma informação importante, filho de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então a gente tem duas informações muito interessantes aqui. A primeira delas é que o tataravô de Sofonias é ninguém menos do que Ezequias. Quem é Ezequias? Ezequias foi um dos maiores reis da história do povo de Deus. Ele está lá no livro de Isaías, né? O rei Ezequias ele aparece lá como de fato uma pessoa, um rei que tentou promover ali o conhecimento de Deus, tentou promover um retorno do pessoal a uma relação com Deus de fato, apesar dos seus defeitos, apesar das suas recaídas, ele buscava Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, então ele foi um rei muito importante. Então, o profeta Sofonias aqui, ele vem sim de uma linhagem real e de uma linhagem muito respeitada, né? De um rei que era de fato comprometido com o seu povo, e ele dava mais peso a sua mensagem, né? Mesmo quando ele tivesse que dizer coisas difíceis. Justamente por ele ter esse background, por ele ter essa linhagem por trás dele, de fato, né? Ele é alguém que tem uma característica muito interessante, porque ele pode falar coisas difíceis, porque, digamos assim, ele tem as costas largas, ele é de uma linhagem real, então as pessoas acabam dando ouvidos para ele, não é qualquer um que pode simplesmente fazer o que quiser com ele, né? E uma outra informação, a segunda informação que a gente encontra aqui, logo nesse primeiro verso, é que o ministério de Sofonias ele se dá justamente durante o reinado do rei Josias, ali entre 639 e 609 a.C. Quem foi Josias? Josias foi outro rei muito, muito, muito importante na história de Judá, um rei muito
devoto a Deus, que quis fazer a vontade de Deus, que promoveu um reavivamento. Então, o reinado dele foi logo depois ali da profecia de Naum contra Nínive e logo um pouco antes aqui da mensagem de Abacuque contra Judá, conforme a gente viu nos últimos dois estudos, né? E Sofonias ele também vai falar contra Nínive, ele vai mencionar esse assunto, né, que Naum menciona, e Nínive, claro, só vai ser destruída em 612 a.C., então bem no final ali do seu ministério. E ele também vai criticar duramente o reino de Judá, o seu próprio reino. Ele vai sugerir que o grande avivamento que vai ser liderado por Josias ainda não tinha acontecido. Então ele vai falar desse grande reavivamento, ele vai mencioná-lo, e ele vai ocorrer justamente no reinado do rei Josias, que é o rei contemporâneo ali a Sofonias. Então é muito provável aqui que a atuação do ministério aqui de Sofonias tenha sido, de fato, ali logo no início do governo de Josias, por volta de 630, né? E seja qual for a data que isso tenha acontecido, o que a gente aprende bastante aqui no livro de Sofonias é mais uma vez o tema que os profetas têm falado, que é sobre o dia do Senhor, o dia que Deus trará o seu julgamento. E aqui no livro de Sofonias, a gente vai aprender pelo menos 5 coisas muito importantes sobre Deus, sobre o caráter de Deus e como Deus ele age de fato nesse julgamento, como ele traz esse dia do Senhor. E o primeiro ponto aqui que Sofonias ele quer deixar claro para a gente, logo na entrada do seu livro, é que só o Senhor é o verdadeiro Deus. Lembrando que os profetas eles falam muito sobre a questão da idolatria, de buscar outros deuses, de como Judá o tempo todo, Israel, estavam o tempo todo indo atrás de outros deuses. E ele quer enfatizar aqui de cara que só Deus é o Senhor, ele é supremo, ele é todo-poderoso, acima de todos os outros deuses. Então o livro ele começa mostrando que o juízo, de fato, esse dia do Senhor, ele só pode vir das mãos de Deus, porque só Deus, só o Deus verdadeiro tem de fato esse poder de criar e também de destruir, né? Então aqui logo nos primeiros versos a gente vê uma descrição que lembra muito a criação lá em Gênesis 1, só que invertida. Muito mais parecido, na verdade, com o dilúvio, né? A inversão ali, a desconstrução da criação. Então, o próprio Criador, ele mostra aqui, né, no livro de Sofonias, que está no controle de absolutamente tudo. Então, se ele criou, ele pode também destruir. Então, veja os versos 2 e 3. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais. Consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. E exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Então, a gente percebe aqui que Deus, ele de fato está mostrando quem ele é. Ele se apresenta como o Criador. E o Criador ele tem o poder de descriar. Ele tem o poder de consumir a sua própria criação, porque ele é dono, ele que fez. Portanto, ele apenas tem esse poder. E o povo está ali muito voltado para os ídolos que não tem poder algum, que na verdade são coisas criadas. Então Deus ele mostra mais uma vez essa ironia, essa mensagem. Olha, vocês adoram coisas que eu, como Criador, fiz e que eu posso desfazer. Então veja, havia muitas formas de adoração ali na época de Sofonias, que eram formas misturadas com outras nações. E Jerusalém ali, ele buscava acreditar no que fosse mais interessante para ele. O povo ali de Judá, eles buscavam outros deuses e eles faziam esse sincretismo religioso para tentar buscar o melhor custo-benefício de adoração possível. Só que a mensagem aqui de Sofonias ela é muito clara. Só existe um Deus. Apenas um Deus é verdadeiro. Então, adorar Deus mais outros deuses não é o mesmo que adorar o Deus verdadeiro. E essa era uma das grandes problemáticas aqui do povo. Ok, a gente tem Yahvé, a gente tem o Senhor, que é o Deus de Judá, mas não faz nenhum mal. A gente, além de adorar o Deus de Israel, o nosso Deus, a gente adorar também deuses de outras nações, porque eles vão trazer outros benefícios, outras vantagens que o nosso Deus não nos dá. Só que aí Deus ele pergunta, lá no capítulo 34 do verso 14, de Êxodo. Ele pergunta o seguinte: por que vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é ciumento? Sim, ele é Deus zeloso. Por que então vocês fariam isso? Por que vocês iriam adorar outra divindade se somente Deus é o Senhor e não existe nenhum Deus além dele? E ele diz aqui que o nome do Senhor é Deus zeloso, ou seja, ele é um Deus ciumento. O que isso quer dizer? O que quer dizer que Deus é ciumento? Claro que isso aqui não tem nada a ver com o ciúme que nós, como seres humanos, sentimos, que é um ciúme pecaminoso muitas vezes.
Mas a questão aqui é que Deus ele não aceita concorrência. Porque adorar outros deuses significa ir atrás do que esses deuses podem oferecer. E o que esses deuses podem oferecer não é vida. É algo que leva, na verdade, à morte, ao pecado, à destruição. Então, Deus ele tem zelo pelo seu nome porque somente o seu nome pode dar vida. E aqui ele mostra que ele não aceita concorrência de forma alguma. Por isso que o profeta aqui ele vai denunciar toda forma de idolatria e de pecado aqui no meio de Jerusalém, avisando para eles que Deus os julgará mais cedo ou mais tarde. De que o pecado que eles estão cometendo aqui de idolatria não vai ficar impune. E os primeiros versos, então, que a gente vê, logo no comecinho de Sofonias, eles são muito fortes. Durante 3 vezes aqui, Deus ele vai dizer que vai consumir a nação. Ele fala também que vai exterminar, nos versos 3, 4, 5, ele vai exterminar Judá. E ele vai fazê-los desaparecer, vai estender a mão contra eles, vai castigá-los, ou seja, Deus ele não poupa palavras aqui, Sofonias na sua descrição ele não poupa palavras para dizer que Deus ele será rigoroso no seu julgamento contra o seu povo. Porque o povo de fato cometeu muito mal. Então se Deus ele vai julgar outras nações que muitas vezes não sabem sobre Deus, não conhecem a verdade, quanto mais o seu próprio povo que tem muito mais responsabilidade. E no verso 7 ele diz: calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Mais uma vez aqui, nós vemos a referência que tantos outros profetas fizeram, o dia do Senhor. O dia onde Deus descerá para fazer juízo, para colocar as coisas no seu devido lugar, para consertar aquilo que está quebrado, para definir novamente o que é certo, definir o que é errado e julgar segundo esse padrão de santidade. E Deus, de fato, ele cumpre o que disse, porque logo uma geração depois dessa profecia, Jerusalém vai ser conquistada pelos babilônios. Aquilo que a gente viu no estudo anterior, que Abacuque tanto reclamou e ele tanto questionou, os babilônios, sim, os babilônios vêm e eles vão executar esse primeiro juízo de Deus sobre o seu próprio povo, né? Primeiro, o povo vai ser levado ali, muitos deles como prisioneiros, para Babilônia. Depois, a cidade inteira, seus muros e até o templo de Deus vai ser destruído no julgamento, né? Então, Deus de fato cumpre a sua palavra, ele mostra que de fato ele executa esse juízo para o bem do seu próprio povo. Só que Sofonias ele também vai ensinar outra coisa muito importante para a gente sobre Deus, que é Deus ele sempre está agindo. Deus não está parado, como a gente viu, né, lá no estudo de Abacuque. Abacuque reclama: Deus, o Senhor vai ficar impassivo em relação a toda injustiça, o Senhor vai deixar isso acontecer, o Senhor não se move. Deus fala assim: não, eu estou me movendo, eu vou agir no tempo certo, fica tranquilo. Eu estou mandando os babilônios. Fala: não, Senhor, os babilônios não, eles são piores ainda. Abacuque, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou soberano, eu estou sentado no meu trono, eu estou agindo. E a Sofonias aqui ele vai dizer a mesma coisa, com outras palavras. Deus ele sempre está agindo. E muitas vezes a gente vive, né, muitas pessoas vivem de forma injusta. Não se apegam à bondade de Deus, não buscam imitar o seu caráter, seguir sua vontade, obedecer seus mandamentos. Por quê? Porque a gente acha que Deus ele não liga. Porque aparentemente ele não está fazendo nada para poder corrigir a maldade no mundo. Logo, qual é o incentivo de nós fazermos aquilo que é correto? Deus ele não vai interferir em nada, então é melhor a gente simplesmente fazer a nossa própria vontade. E o profeta aqui alerta pra gente algo muito importante. Olha, é melhor você se preocupar sim, porque Deus ele está vendo todas as coisas e ele irá agir no tempo certo para fazer um juízo total e definitivo. Então, nos versos 10 e 11, ainda no capítulo 1, Sofonias vai explicar de forma ainda mais clara como Jerusalém vai ser destruída ali pelos babilônios. Só que ao invés de pedir silêncio, igual a gente vê lá em Abacuque, né? Quando Deus pede: olha, calem-se diante de Deus toda a terra, porque Deus está julgando. Aqui, em vez de pedir silêncio, Deus dessa vez manda o povo chorar pelo sofrimento que está chegando. Olha, lamentem, chorem, porque vai ser muito pesado o julgamento que eu vou trazer contra vocês. Então ele alerta aqui contra aqueles que vivem acomodados, que vivem sossegados, fazendo o que é mal, fazendo o que é do seu próprio interesse, não se importando com as coisas de Deus, achando que está tudo bem viver assim, ignorando os próprios erros e fazendo o que bem entender. E aí no verso 12, nós vemos o povo mergulhado na indiferença, dizendo: olha, o Senhor não faz nem mal, nem bem. Deus ele não fede nem cheira, como diriam, né, as pessoas aí no ditado popular. Deus pouco importa, ele não vai interferir em nada. Então a gente pode continuar fazendo o que a gente bem entender. Deus ele é irrelevante nessa história toda. E aqui Sofonias está dizendo: olha,
Se vocês dizem que pertencem a Deus, se vocês dizem que são povo de Deus, mas vocês ficam mostrando apatia, falta de resposta diante dele, de buscar fazer a sua vontade, seguir o seu caminho, fazer coisas que remetem ao seu caráter, vocês acabam dando a impressão para as outras pessoas e para os outros povos de que Deus também é indiferente. Então vocês acabam quebrando o terceiro mandamento, que é carregando o nome de Deus de uma forma vã, ou seja, testemunhando mal a respeito de quem Deus é. Só que, na verdade, Deus ele estava prestes a agir. E, infelizmente, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, isso seria um grande problema para eles. Porque a ação de Deus implicaria em julgamento. Então, a gente vai percebendo aqui o tempo todo que Deus ele está em ação. Deus ele não está alheio aos problemas que acontecem no mundo. Todos os profetas dizem isso. E quando ele tarda em agir, isso na verdade é a sua misericórdia por nós. É Deus nos dando mais tempo para se voltar para ele. Esse é o chamado dos profetas. Olha, arrependam-se, voltem agora para que vocês não sofram esse julgamento. Então o verso 14 aqui vai dizer o seguinte para a gente. Está perto o grande dia do Senhor. Então lembre-se dessa carga, que essa palavra, essa expressão, ela carrega o dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo. Lembra que Moisés falou que vai ser um dia de trevas e não de luz? O dia do Senhor é amargo. E nele clamarão até os poderosos. Aquelas pessoas que acham que estão impunes, que estão acima do bem e do mal, até eles irão clamar. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Ou seja, vocês vão buscar refúgio no poder bélico, nas defesas políticas de vocês, mas vocês não vão achar, porque o dia do Senhor vai abalar as estruturas de toda Jerusalém. Porque Deus, ele não é indiferente ao mal e à injustiça. Deus ele não vai deixar o mal impune. Lá no mandamento está escrito que ele faz justiça nas próximas gerações. É claro que ele faz misericórdia até 1000 gerações, mas ele não deixa o mal impune. E chegará o momento em que Deus irá agir com firmeza contra tudo aquilo que está errado, irá colocar tudo no seu devido lugar e trazer julgamento sobre o mundo inteiro. Irá vasculhar as ações de cada ser humano, de cada líder, de cada povo, de cada indivíduo. Irá consertar o mal que nós, como humanidade, causamos. Olha o verso 18. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Nem riqueza nem poder vão poder proteger ninguém. Você pode ser a pessoa mais poderosa, mais influente, ter cargos importantes, um emprego bom, ter até um cargo na igreja que te dá muita reputação diante da sua comunidade. Nada disso vai ser relevante nesse dia. Porque Deus ele é extremamente justo, ele sonda os corações e no final, toda a injustiça cometida não vai ficar sem ser revelada. Até aquilo que a gente pratica no oculto, que a gente acha que ninguém está sabendo, agindo pelas costas dos outros, maquinando mal, toda injustiça será tratada de forma correta e ninguém vai ficar impune diante desse Deus, porque Deus age. Deus ele não está impassivo. Ele aguarda o momento certo para que a sua justiça possa ser feita do melhor jeito possível e só ele sabe esse melhor momento. Que irá trazer o melhor benefício para todos, que irá destruir o mal de forma definitiva, só ele sabe o momento certo de agir, mas ele vai agir. Então, Sofonias ele deixa claro que todos nós seremos julgados por Deus. Todo o povo de Israel, de Judá, de Jerusalém, vai ser julgado por Deus. Não importa o que a gente possa conquistar, qual seja a nossa posição, nossa fama, nossa fortuna. O que conta é que, na verdade, todos nós pecamos contra Deus. Não é isso que Paulo fala? Todos nós pecamos. E é exatamente isso que o verso 17 fala. Todos pecaram contra Deus e Deus vai julgar. Só que existe uma outra verdade sobre Deus. A terceira verdade é que, além de julgar, ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Deus vai sim exercer a sua justiça, mas ele vai demonstrar misericórdia para aqueles que aceitarem. Por isso que Deus ele se revela na sua palavra
de forma tão abundante, tão plena, mostrando como essa pessoa, esse Deus misericordioso que quer o nosso bem, e ele avisa por meio dos profetas, ele manda mensagens, ele dá sua palavra, ele manda seus profetas, para que as pessoas caiam em si, se arrependam, mudem de vida, busquem ao Senhor enquanto ainda é tempo, porque esse é o desejo dele, ele deseja que todos caiam no arrependimento, que nenhum pereça, mas que todos venham a se arrepender, por isso ele manda mensagens. Ele escreveu sua palavra, deu sua revelação, mandou seus profetas, homens de Deus, para nos avisar, para que nenhum de nós se perca. Por isso essas palavras duras de juízo, de terror, são tão enfáticas, para que a gente possa se arrepender. Olha o que ele diz nos versos 1 e 2 do capítulo 2. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá com a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Deus, ele manda mais uma vez essa mensagem aqui agora por Sofonias. Arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se antes que venha esse dia terrível, porque você está achando que esse dia é só para te beneficiar. Mas se você permanecer no erro, na indiferença em relação à vontade de Deus, esse dia não vai vir no seu benefício. Vai vir no benefício daqueles que se arrependeram. E talvez você vai ser julgado com muito critério. No livro, esse dia da justiça de Deus, ele é descrito de uma forma muito forte, com palavras pesadas, falando tanto da queda de Jerusalém, quanto, na verdade, o juízo final do mundo, né? Lembrando que os profetas, eles ecoam a realidade local, histórica, momentânea, mas sempre com ecos que vão, assim, se ampliar para toda a história universal, né? E essa mensagem aqui de Sofonias é uma mensagem muito séria, muito grave, porque ela mostra que vai vir um tempo de julgamento para todas as pessoas, para todos os reinos, todos os governos, todos os indivíduos, para todo mundo. Essa mensagem ela pode parecer dura a princípio, e ela é dura, mas ela quer mostrar pra gente que Deus ele é totalmente justo, mas ao mesmo tempo ele deseja demonstrar misericórdia. Por isso o verso 3 diz: busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos, busquem justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Esse, no fim, é o desejo de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos se arrependam e se voltem para ele. Por isso, busquem a Deus, busquem enquanto ele pode ser achado, para que assim a gente possa ser poupado e sejamos aqueles que vão receber a sua misericórdia, que vão ser poupados por ele, pelo seu amor, mas para isso nós precisamos buscá-lo, nos arrepender, nos voltar dos nossos maus caminhos e se voltar para ele. Então, assim, o que a gente observa até aqui é que Sofonias ele falou basicamente para o povo de Deus, ou seja, para o povo de Jerusalém, né? Até aqui no verso 3, ele está dando essa mensagem: olha, vocês estão sendo rebeldes, vocês estão agindo de forma diferente, estão buscando outros deuses, então é hora de vocês começarem a prestar atenção na vida de vocês, se arrependerem, buscarem a Deus, e quando ele pode ser achado, para buscar favor nele e receber misericórdia nesse dia terrível que vai ser o dia do juízo. Então, essa é uma mensagem específica para o povo de Deus aqui. Só que agora, a partir do capítulo 2, verso 4, ele vai mostrar que, na verdade, todas as nações elas estão sob esse olhar do juízo divino, não é só o povo de Israel. Todos estão sob o olhar e sobre o juízo divino. Então isso ensina pra gente mais uma verdade sobre Deus, é que Deus ele não é só juiz de Israel. Deus ele não é só o juiz do povo de Jerusalém, ele não é só o Deus dos cristãos, ele é juiz sobre toda a terra, ele é o Senhor, ele é o Deus de tudo, ele criou todas as coisas, por isso ele age com total imparcialidade. Ele é o Deus sobre tudo e ele irá julgar de forma justa todos os reinos, todos os indivíduos, sem qualquer privilégio, sem qualquer tipo de favorecimento. Então ele vai descrever aqui nos versos seguintes que aos filisteus Gaza ficará deserta, Asquelon será abandonada. Depois Moabe e Amon seriam castigados como Sodoma e Gomorra, se tornando campo de espinheiros e terras de sal, né, por eles terem sido orgulhosos, terem zombado do povo de Deus. E aí em seguida a Etiópia também ouviria o aviso: vocês serão mortos pela espada do Senhor. E por fim a poderosa Assíria e a sua capital Nínive seriam arrasadas a ponto de se tornarem morada de animais selvagens, uma cidade que antes dizia eu sou única e agora seria motivo de espanto para quem passasse diante dela. Então, todos aqui, eles vão cair
E esse julgamento de Deus, ele já é imediato, assim como para Jerusalém, por meio de Babilônia. Aqui todos esses países aqui, esses governos, eles vão ser conquistados e destruídos por Babilônia. E claro, depois Deus vai julgar Babilônia. Deus vai sempre usar a própria maldade humana para poder mostrar no seu juízo o quanto a maldade humana ela é sempre um ciclo vicioso de violência. Então Deus ele aponta a violência do ser humano contra ele mesmo para mostrar assim, ó, é isso que vocês querem? Esse é o tipo de governo, esse é o tipo de mundo que vocês querem viver? E aí no início do capítulo 3, Deus ele volta a falar de Jerusalém e ele mostra que nem mesmo o povo escolhido iria escapar do seu julgamento. Ele diz, ai da cidade opressora, rebelde e manchada, não atende ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Vocês estão achando que os outros povos eles são um problema? Mas na verdade Jerusalém é muito pior porque não se volta para Deus, não aceita a disciplina, não corrige os seus caminhos. Apesar de todos os privilégios, de ter recebido os profetas, de ter recebido os avisos de Deus, eles se tornaram um povo rebelde, ou seja, que não obedece ao Senhor. Eles não aceitam a correção dos seus caminhos maus. Os próprios líderes de Jerusalém, de Israel, eles eram egoístas, injustos, sempre pensando apenas no poder, na manutenção dos cargos, em vez de guiar o povo espiritualmente. E é por isso que o povo ignorava os ensinamentos de Deus. Ah, se nem os nossos líderes religiosos estão fazendo a vontade de Deus, por que que a gente faria? Não é mesmo? E o verso 7 diz, eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina. E assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. Quanto mais Deus tentava discipliná-los para que eles se arrependessem e voltassem dos seus maus caminhos, mais corruptos eles se tornavam. E aí, por ter seguido o mesmo caminho de justiça e corrupção das outras nações, ou seja, por terem se tornado iguais a qualquer outra nação pagã, lembra, o propósito de Deus sempre foi o quê? Redimir as outras nações. Mas Jerusalém, em vez de redimir as outras nações, de ser um exemplo de Deus para as outras nações, cada vez mais se conformava à maldade dessas outras nações. Por isso, eles também enfrentariam o mesmo destino. Eles receberiam a justiça de Deus como qualquer outro povo. Porque Deus ele não é parcial, ele é imparcial, ele não age com favorecimento. Todos os favores que ele deu para Jerusalém não foi para poupá-los de um julgamento de forma especial, mas para que eles pudessem ser a válvula de escape para as outras nações fugirem também do mesmo julgamento. Mas não só eles agiram da mesma forma que os outros povos, mas pior, porque eles conheciam a vontade de Deus e se rebelaram contra ela. E aí, claro, depois de passar por um julgamento tão terrível, como é que esse povo deveria enxergar o cuidado de Deus por eles? Já que Deus vai trazer todo esse castigo sobre eles, como é que eles deveriam olhar para Deus e falar assim, será que Deus ainda vai cuidar de nós? Ainda vai nos socorrer? E aí o verso 8 diz, portanto esperem por mim, diz o Senhor, esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo, pela minha paixão, pelo aquilo que é santo, justo e bom. Então Sofonias ele nos mostra uma quinta e última verdade aqui. Deus ele é o salvador do seu povo. O dia do Senhor ele não é apenas um dia de ira, de furor, de julgamento, ele também é um dia de salvação para aquele que é o remanescente, conforme a gente já viu nos outros profetas, desse que vai sobrar, que vai remanescer, permanecer ali após todo esse julgamento divino. Assim como a gente vê em Abacuque, o povo de Deus ele precisa ser paciente, esperar no Senhor, porque Deus vai julgar os inimigos e colocar tudo no seu lugar certo. Aquilo que está quebrado, ele vai consertar. Aquilo que está feito de uma forma errada vai ser colocado de uma forma certa. Só que Sofonias aqui ele vai além do que Abacuque, porque Deus ele não vai só fazer justiça pelo seu povo, ele também vai transformar o seu povo. Ecoando aqui as mensagens de Jeremias e posteriormente de Ezequias, né? Porque ele diz aqui no verso 9: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Deus ele vai trazer sua justiça, mas ele vai fazer algo mais. Ele vai purificar os lábios
de todas as nações, daqueles que remanescerem, que permanecerem fiéis a Deus, vão receber a misericórdia divina e vão adorar a Deus com lábios puros, lábios que conhecem de fato a esse Deus. Então repare aqui que isso acontece com todos os povos, não é só com Israel. Eu darei lábios puros aos povos, eu não falo eu darei lábios puros para Jerusalém. Todas as nações haverão, ou haverá remanescentes em todas essas nações, todas as outras nações. E ele diz no verso 10, da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Ou seja, Deus ele vai reunir o seu povo de todas as nações. E a gente vê aqui nesse verso uma espécie de cumprimento, pelo menos parcial, daquelas promessas que foram feitas lá atrás a Abraão, né? Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações, todos os povos serão redimidos por mim, através de ti. Então, mais uma vez, a gente vê aqui o eco dessa promessa. A gente vê mais uma vez como é que Deus ele deseja restaurar o seu povo, não só o povo de Israel, mas um povo total, mundial, global, universal. Todas as famílias da terra. Esse é o propósito da aliança. Esse é o propósito para o qual Deus está trabalhando através dessa linhagem que vai chegar no Messias. Então, Deus aqui está prometendo um novo tempo para Jerusalém. Não um tempo individualista que só pensa em si como nação e que benefício a gente pode tirar de Deus, mas ele diz que o povo não terá mais de se envergonhar das suas rebeliões, porque ele vai tirar do meio deles aqueles que exultam no seu orgulho, deixando apenas um povo modesto e humilde que confia no Senhor. Deus ele vai na sua justiça expurgar ou expurgar aqueles que fazem o mal, que trazem má fama ao nome dele e que influenciam o seu povo a seguir um caminho errado. E aqueles que se exultam no seu orgulho cairão. Aqueles que acham que, por serem povo de Deus, estão eximidos, né? Estão invulneráveis a qualquer julgamento da parte de Deus. Esses são justamente aqueles que serão julgados. E Deus deixará apenas um povo modesto, humilde, que confia no seu Deus. Então aqui a gente tem a ideia, mais uma vez, do remanescente de Israel. Aquele que será honesto e viverá em paz sem medo e sem mentira. Um povo de fato que vive para o seu Deus. Deus ele protege e cuida desse povo, que não é um povo só de Israel, mas é um povo do mundo inteiro. E os leva ao descanso sem temor. Aquele descanso prometido, finalmente, é isso que eles vão encontrar nesse Deus. Então, ele convida todos aqui a se alegrar. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, pois o próprio Senhor é quem afasta os inimigos, é quem os redime, é quem cancela as sentenças e é aquele que garante que não existe mais nenhum motivo para o nosso medo. Deus é aquele que vai, de fato, poupar o seu remanescente e trazê-lo para junto de si. Deus ele protege e transforma o seu povo, dando a ele lábios puros, lábios que buscam louvar o seu nome, que buscam conhecê-lo. Ele é quem traz justiça, ele é quem traz paz e alegria para aquele que confia nele. E é isso que o verso 17 diz: o Senhor seu Deus está no meio de você e ele é poderoso para salvar. Não se esqueça disso. Deus está no seu meio e ele é poderoso para salvar. E não só isso, ele ficará muito contente com você e ele a renovará no seu amor. E a gente volta aqui lá para Oséias. Olha só como é que esses profetas eles estão conversando entre si. Ele renovará você no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Apesar das suas traições, da sua desobediência, da sua rebeldia, se você confiar nele e se arrepender, ele está no meio de você, poderoso para salvar. E ele se alegrará por causa dessa salvação. E o verso 20 diz: naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então aqui a gente vê ecos dessa nova Jerusalém, desse lugar onde Deus irá habitar e trará para si o seu povo redimido, restaurado, transformado completamente, né? E Deus viverá no meio de vocês. Esse Deus que é poderoso para salvar estará no meio de nós, vivendo conosco, que não haverá mais rebeldia. Então Deus ele irá vindicar, ele irá restaurar, ajuntar o seu povo e ele vai se alegrar com ele. Esse é o maior motivo de alegria de Deus, redimir o seu povo. Esse é o seu plano o tempo todo, salvar todos aqueles que lhe pertencem de fato.
Mas as provas e o julgamento, eles vêm justamente para poder o quê? Fazer a separação daqueles que de fato amam a Deus e querem servi-lo e daqueles que são rebeldes, incuráveis, infelizmente. Então, nas últimas palavras de Sofonias, nós vemos que o juiz, ele na verdade se torna um pai cheio de amor, cheio de reconciliação. E aquele que é o guerreiro que luta as batalhas, é justamente aquele que mais ama. Porque todas essas batalhas, todo esse juízo é em nosso favor. É visando o amor que ele tem por cada um de nós, porque ele não quer que nós pereçamos. Infelizmente, a escolha é nossa. Somos nós que vamos decidir no fim se permaneceremos rebeldes ou se nos arrependeremos e seguiremos o caminho do arrependimento em direção a ele. Então, no fim, Sofonias ele apresenta essas imagens que são muito intensas entre a justiça de Deus e o seu amor. Uma justiça para resgatar o seu mundo do mal, da violência que o ser humano é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo um amor que é recriar esse mundo onde todos possam florescer em paz e em segurança. Essa é a vontade de Deus, sempre foi nos levar de volta para aquilo que ele pretendeu um dia no Éden. Restaurar as famílias da terra, as nações da terra, as pessoas para si, como ele prometeu para Abraão. Esse é o desejo de Deus. E Sofonias, mais uma vez, como mais um desses profetas, nos mostra como essa história está convergindo para esse grande propósito de Deus, que é, como ele prometeu para Abraão, abençoar e redimir todas as famílias da terra. E mais uma vez, a gente termina um livro profético com essa esperança, digamos assim, pendurada ali, quicando, esperando o momento certo de Deus ir agir de forma plena. Tá certo? A gente se encerra por aqui. Na semana que vem, a gente vai fazer uma pequena pausa no estudo dos livros proféticos, porque a gente chega aqui para o último profeta, aqui cronologicamente, que vai profetizar antes do exílio. E aí vão ficar faltando 3 profetas, que são Ageu, Malaquias e Zacarias. Só que esses 3 profetas, eles vão exercer seu ministério quando o povo volta do exílio, após os 70 anos em Babilônia. Tá certo? E tem algumas histórias que eu quero contar e ver com vocês, alguns livros que vão acontecer antes disso, que são o livro das Crônicas, Crônicas 1 e 2, e os livros de Neemias, Esdras e Esther. Então, na sequência, a partir da semana que vem, nós vamos estudar Crônicas 1, Crônicas 2, depois Esdras, Esdras, Neemias, Esther, e por fim a gente fecha esse ano estudando Ageu, Malaquias e Zacarias, que são os profetas que vão exercer o seu ministério depois desses eventos, tá certo? Fique com Deus, um forte abraço e a gente se vê na semana que vem para mais um estudo da palavra dele.